O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Salmo 22, um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E o Salmo de hoje nos aponta para a reflexão sobre aquilo que verdadeiramente precisamos em nossas vidas. As questões espirituais e materiais, e que possamos olhar verdadeiramente para Deus como aquele que nos conduz. Nos momentos de dificuldade, nos momentos de alegria, é preciso sempre buscar a condução de Deus. Na primeira leitura de hoje, na carta aos Hebreus, capítulo 13, dos versículos 15 ao 17 e versículos 20 ao 21, temos ainda a dimensão da superioridade de Jesus. E é importante essa carta aos Hebreus, entra no contexto de muitos judeus convertidos ao cristianismo. Muitos deles passavam por um momento de dificuldade da fé, até pelo contexto cultural e religioso ao qual eles viviam. Então, quando essa carta ela é desenvolvida, tem o intuito de reforçar a ideia da divindade de Jesus, assim como o seu sacrifício, como a salvação ela ocorre na vida do ser humano. E com isso é muito bonito o versículo 15 da leitura de hoje, pois está assim: Irmãos, por meio de Jesus, ofereçamos a Deus um perene sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que celebram o seu nome. E que assim seja, que a nossa vida seja uma contínua oferenda de louvor a Deus por meio de nossas atitudes. E ao mencionar aqui oferecer sacrifícios, não é o sacrifício literal, mas uma atitude de adoração e gratidão, expressa por meio da confissão de fé em Cristo. O fruto dos lábios que confessam o nome de Jesus é um reconhecimento constante de sua graça e poder. E quanto mais buscarmos essa graça e poder de Cristo, seremos beneficiados na nossa vida espiritual. É o que temos no versículo 16, onde está assim: E não negligiem a beneficência e a partilha, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Vejamos dois aspectos do viver cristão: a beneficência, ou seja, praticar o bem, e a partilha, ajudar os outros. Estes são considerados sacrifícios agradáveis a Deus, pois refletem o amor que ele demonstrou por nós em Cristo. Muitas das vezes pensa-se em sacrifício como uma atitude ou uma forma cruel de sofrimento, de tristeza, como se o cristão que busca o sacrifício ele teria na sua vida um aspecto ou uma afeição triste. Não. O sacrifício que aponta para uma prática de vida diferente, uma esperança que transforma. E no versículo 17, vejamos, estamos lá, ó, permitam que o façam com alegria e não gemendo, pois esse não seria proveitoso para vocês. Ou seja, prestar contas, viver. A vida é para ser vivida com alegria. E por mais que estejamos sofrendo, não é do feitio ou da natureza cristã ficarmos lamuriando pelos cantos buscando atenção. É preciso, na nossa dimensão, assumir a responsabilidade daquilo que passa em nossas vidas. E assumir tal responsabilidade é com fé, por mais que seja difícil. E no evangelho de hoje, em Marcos capítulo 6, dos versículos 30 ao 34, nós temos uma construção dentro de um contexto. E as primeiras palavras que Marcos faz Jesus falar são sobre a proximidade do reino de Deus.
a urgência do Evangelho. E a narrativa corre em direção à morte e ressurreição de Jesus, que põe em movimento o cumprimento do reino. As coisas acontecem rápido no Evangelho de Marcos. Um evento segue rapidamente após o outro, enfatizando que o tempo é curto. A palavra euteos, traduzida como imediatamente ou de uma vez, ocorre mais de 40 vezes neste evangelho. Jesus se move rapidamente, não que ele estivesse com pressa, mas Jesus ele aproveita bem o tempo. E assim como os eventos que levam à sua morte e ressurreição, tudo acontece muito rápido aqui. E a urgência do Evangelho de Marcos é refletida no texto de hoje. Depois que os apóstolos relatam a Jesus em Marcos 6, versículo 13, tudo o que eles tinham feito e ensinado em sua missão, e ele reconhece a necessidade deles de descanso e os chama para vinde a um lugar deserto, sozinhos e descansai um pouco, pois eles não tinham tempo nem para comer. Eles cruzam o mar da Galiléia em um barco, mas não têm o descanso que Jesus prescreve para eles, porque muitas pessoas os viram indo e os reconheceram. E eles correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. E nesse sentido, no segundo momento, temos a outra travessia do mar, onde, quando eles chegam à terra, as pessoas reconhecem Jesus imediatamente. E eles correm por toda aquela região e começaram a levar os doentes em esteiras para onde quer que ouvissem que ele estava. E a urgência do evangelho e da necessidade das pessoas por eles são grandes demais para desperdiçar tempo. E várias ressonâncias bíblicas estão em ação nos versículos 30 e 34, cada um dos quais ressalta a identidade de Jesus como verdadeiro pastor, a própria inauguração do reino divino. Ao ver a grande multidão, Jesus teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. E essas palavras ecoam a oração de Moisés em número 27, na qual ele pede a Deus que designe seu sucessor, alguém que saia diante deles e entre diante deles, que os conduza para fora e os introduza, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas sem pastor. E nesse sentido, o que nós temos na linguagem em Marcos é como o pastor que serve como uma crítica mordaz aos falsos líderes de Israel. A religião não é simplesmente um cumprimento de preceitos aos quais nós reduzimos a nossa fé a aspectos ritualistas. A manifestação da fé é para que possamos viver de uma forma diferenciada, juntamente com Deus sempre. E vejamos a forma de Jesus. Eram como ovelhas sem pastor. E se no salmo de hoje se pede que o Senhor, se pede uma reflexão, né, que o Senhor é o meu pastor que me conduz, devemos nos perguntar: nós estamos nos deixando ser conduzido por Deus? Ou nós queremos tocar no nosso próprio ritmo ou caminho? E que possamos verdadeiramente buscar ter mais intimidade para com Deus, para que possamos ser bem conduzidos em nossas vidas. Jesus, manso e humilde de coração, fazei em nosso coração semelhante ao vosso.